Olá, tudo bem? Nessa videoaula, vamos discutir a questão racial na atualidade, assunto que ganhou notoriedade nas últimas semanas após episódios de violência policial nos Estados Unidos e também no Brasil, que trouxeram à tona de novo o movimento Black Lives Matter. Para estudar qualquer assunto da atualidade, é necessário fazer uma retomada histórica do tema, especialmente no caso do racismo, que tem suas raízes no século passado, sobretudo com a escravização de povos do continente africano. A escravidão foi uma instituição econômica e política mais longa da história brasileira. Os negros eram tratados como sub-humanos, não tinham o status de estrangeiros, nem os direitos de cidadãos brasileiros. Os primeiros negros escravizados foram trazidos para o Brasil na década de 1530. Somente em 13 de maio de 1888, mais de 350 anos depois, a escravidão foi abolida no país com a assinatura da Lei Áurea, pela princesa Isabel. A Lei Áurea, porém, não representou a abolição definitiva. Um número considerável de fazendas continuou a se alimentar de formas de exploração semelhantes ao período da escravidão. Somado a isto, a lei assinada pela princesa Isabel não garantia direitos à população negra, nem pensava em formas de reparar o período da escravização. Se você tiver com acesso ao conteúdo, nesse hiperlink, não representou a abolição definitiva, vocês vão ser direcionados para um texto que vai explicar por que não foi a abolição definitiva. Em 13 de maio de 2020, completaram 132 anos após a abolição da escravidão. São 520 anos de Brasil e mais 370 de escravidão, mais 350 deles da escravidão do povo negro. Aproximadamente 75% passado desde a chegada dos portugueses são da população negra escravizada. O episódio da escravidão no Brasil é assustadoramente recente. É importante a gente pensar sobre isso quando a gente pensa no racismo hoje, porque é muito recente. 3/4 da história do nosso país são da escravização do povo negro. E é menos de 150 anos atrás, apenas 132 anos, que os negros ainda eram escravizados. E isso se a gente não for contar também dos relatos de escravização que ocorreram após 1888, porque aconteceram até o início do século XX. A luta dos negros é uma luta marcada pelos direitos civis. Após o longo período escravista, a população negra tem um novo desafio, que é a luta contra o preconceito e a desigualdade social. O direito ao voto, na história política do Brasil, até 1934, mulheres, negros, pobres e analfabetos não tinham direito ao voto. São só 86 anos atrás. Eu acho legal a gente fazer a comparação de... Você conhece alguém com mais de 86 anos? Se essa pessoa for uma mulher negra, pobre ou analfabeto, ela não podia votar na época em que ela nasceu. Após o Estado Novo, os grupos começaram a se organizar, formando entidades importantes na história pelo direito dos negros, tendo como exemplo a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro. Já na década de 60, a caminhada dos grupos no Brasil ganha novas influências e referências, como o movimento dos direitos civis dos Estados Unidos e a luta africana contra a segregação racial e libertação de colônias. Nas décadas de 70 e 80, vários grupos são formados com o intuito de unir jovens e negros e denunciar o preconceito. Protestos e atos públicos são das mais diversas formas, passam a ser realizados, chamando a atenção da população e governo para o problema social. Marcha Zumbi aconteceu em Brasília em 1995. Contou com a presença de 30 mil pessoas, despertando a necessidade de políticas públicas destinadas aos negros, como forma compensatória de inclusão nos campos socioeducativos. Com dados alarmantes do IBGE e IPEA, o decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra. Então, só em 95, com base nos dados que o IBGE e o IPEA levantaram, o governo meio que viu que a desigualdade estava escancarada e que os dados eles eram muito discrepantes, e aí viu a necessidade de criar um órgão que trabalhasse por isso, trabalhasse por ações afirmativas que diminuíssem essa igualdade, só que essa desigualdade. Mas quando a gente pensa que foi só em 1995, é pouquíssimo tempo atrás. Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatadas de Intolerância aconteceu em Durban, na África, em 2001. A partir desse momento, o governo brasileiro passa a ter interesse em demonstrar efetivamente o cumprimento de resoluções determinadas internacionalmente pelos órgãos de direitos humanos. Então, assim, só depois de 2001 que o governo brasileiro passa a ter o interesse efetivo de realizar essas ações.
Desse momento em diante, são criados programas de cotas raciais, iniciativas estaduais e municipais, e em 2003, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Então, em 2003, é instituído esse órgão. E o que diz a lei sobre o racismo? A gente tem que pensar sempre na nossa Constituição, quando a gente for pautar questões sociais, questões de gênero e de desigualdade racial também, porque a Constituição fala sobre isso. E o que diz o artigo 5º, né? O artigo 5º é aquele que é até legal decorar para usar em redação, porque ele fala sobre as nossas liberdades individuais, sobre os nossos direitos civis. O artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O artigo 215 diz: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º do artigo 215. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Artigo 216. Constituem o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Tem uma lei de 1951, o número é 1390, conhecida como Lei Afonso Arinos. Ela proíbe qualquer tipo de discriminação racial no país. A sua aplicabilidade, porém, não demonstrava qualquer eficácia, visto que as punições não eram aplicadas, mesmo em casos claros de discriminação. Então, tem a Lei K.O. de 1989, que tipifica o crime de racismo no Brasil. Hoje, esse crime é imprescritível e inafiançável no país. E há também a injúria racial, é o artigo 150 do Código Penal brasileiro. Ela é utilizada nos casos de ofensa à honra pessoal, valendo-se de elementos ligados à cor, à raça, etnia, religião ou origem. Tem também a Lei 12.711, de 2012, que determina a criação de cotas em universidades públicas para a população negra. Para a maior presença no campo de trabalho, foi determinada também uma cota relacionada a concursos públicos, através da Lei 12.990, de 2014. 20% das vagas oferecidas nos concursos são destinadas aos negros. Então, aparato no Código Penal e no Código de Leis brasileiro a gente tem. Só que tem um problema com relação à aplicabilidade. E também a gente tem que pensar que vários ataques à luta civil a luta pelos direitos civis dos negros estão acontecendo sempre. Então, esse respaldo ele pode ser frágil e ele pode não ser duradouro também. Reivindicações do movimento negro. O que o movimento negro busca hoje? Compensação por todos os anos de trabalho forçado e a falta de inclusão social após esse período. Políticas públicas destinadas à maior presença do negro no mercado de trabalho e nos campos educacionais. A efetiva aplicabilidade das leis que buscam a criminalização do racismo e a plena aceitação e respeito à cultura e herança histórica. Combate à violência policial e à morte em massa da população negra. Agora, se referindo a esse último tópico, né, que é a violência policial, eu trouxe 2 exemplos aqui que aconteceram nas últimas semanas. O primeiro caso é do George Floyd, que foi a partir disso que eclodiram o movimento e as manifestações nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o caso João Pedro. Eu não vou me estender sobre esses assuntos, esses temas na aula, mas eu tenho um hiperlink aqui para vocês saberem mais sobre o que aconteceu e sobre o que está acontecendo. Trouxe uma arte também, tem um crédito da arte aí. Achei bem legal essa arte. E aí, depois da morte do George Floyd, ontem, na real, eu dei essa aula no dia 2 de junho, e então se refere à data da aula. Ontem, 1º de junho de 2020, foi o 7º dia de protestos que se espalharam pelos Estados Unidos após o assassinato de George Floyd. E aqui tem umas fotos do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Tem um vídeo do jornal O Globo aqui, alerta de possível gatilho. Eu coloquei isso porque o vídeo se inicia com uma cena, né, do George Floyd sendo assassinado, com um policial de joelhos no pescoço dele, e isso pode ser um possível gatilho, porque foi para mim por uns dias e eu achei melhor alertar. E coloquei o link também onde eu encontrei essas imagens, e tem muitas outras que vocês podem ver.
Agora vamos ver sobre a população negra nos Estados Unidos, já que esse assunto dos Estados Unidos entrou muito em discussão agora após o George Floyd, né? Há 53 anos, apenas 53 anos atrás, se encerrou nos Estados Unidos o período de racismo legalmente institucionalizado. Era o apartheid norte-americano, marcado pela segregação civil. Hoje, os negros estadunidenses denunciam que seguem sendo tratados com inferioridade. Negros são 12% da população americana, mas são 33% da população prisional. Brancos são 64% da população americana, mas são 30% da população prisional. Então, a gente vê que tem uma discrepância proporcional. 13% da população americana é considerada pobre. Do total de brancos, 9% são pobres. Já do total de negros, 22% se encaixam nessa categoria. Então, é como se 1 a cada 4 indivíduos negros sejam pobres. Negros têm 3 vezes mais chances do que os brancos de morrerem pela Covid-19 no país. Em meio à atual recessão, a média de desemprego do país é de 14,7%. Entre a população negra é de 16,7%. Agora eu vou falar sobre a população negra no Brasil. 56,1% é o percentual de pessoas que se declaram negras no Brasil, de acordo com o IBGE. Eu trouxe um gráfico aqui para vocês entenderem melhor. Dos 209,2 milhões de habitantes, 19,2 milhões, 9,2%, são pretos, enquanto 89,7 milhões, 49,7%, são pardos. O restante, em cinza, são pessoas não negras. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, as vítimas da polícia brasileira são homens, 99%, negros, 75%, e jovens, 78%. Entre os presos brasileiros, 61,7% são pretos ou pardos. Em 2017, 50,7% das crianças de até 5 anos que morreram por causas evitáveis eram pardas e pretas, enquanto 39,9% eram brancas, segundo dados do Ministério da Saúde. Ainda que o número de analfabetos tenha registrado uma queda entre 2016 e 2018, a taxa de analfabetismo das pessoas pretas ou pardas foi de 9,1% no Brasil, quase 3 vezes maior que a de brancos, que é de 3,9%, segundo dados do IBGE. A taxa de conclusão do ensino médio, proporção de pessoas de 20 a 22 anos concluíram esse nível, desse grupo era de 61,8%, enquanto a dos brancos era de 76,8%. A proporção de pessoas pretas ou pardas de 18 a 24 anos de idade com menos de 11 anos de estudo e que não frequentavam escola caiu ligeiramente, de 30,8% para 28,8%. Porém, a proporção de pessoas brancas na mesma situação, em 2018, era bem menor, de 17,4%. Então, aqui, a gente vê uma diferença muito grande em relação aos estudos, né? Os brancos, eles têm a formação de estudos mais completa, por mais anos, e mais deles estão estudando em relação à população negra. A desigualdade educacional ela acaba se refletindo também nas disparidades do mercado de trabalho e, assim, nos rendimentos financeiros. Pretos ou pardos formam 64,2% da população desocupada no Brasil e 66,1% da população subutilizada, que seriam os trabalhos informais. O rendimento médio mensal das pessoas brancas ocupadas foi de R$ 2.796 em 2018, esse salário médio por mês, 73,9% superior ao da população negra, que obteve, em média, R$ 1.608. É perto do dobro, caminha para o dobro. Também em 2018, mulheres negras receberam, em média, menos da metade do salário dos homens brancos, 44,4% do salário dos homens brancos, que é a classe que tem os maiores rendimentos no Brasil. Os brancos com nível superior completo ganhavam, por hora, 45% a mais do que os pretos ou pardos com a mesma escolaridade. Então, mesmo que tenham acesso à universidade e tenham concluído o curso superior, os negros ainda vão receber quase que menos da metade por hora do que a população branca. Somente 29,9% dos cargos gerenciais foram exercidos por pessoas negras em 2018. Enquanto 2/3 dos negros estão entre os 10% com menores rendimentos na população, nem 1/3 deles faz parte do grupo dos 10% com maiores rendimentos. Aqui a gente vê a desigualdade muito mais escancarada.
Segundo pesquisa do IBGE, a proporção de pretos ou pardos com rendimento inferior às linhas de pobreza, propostas pelo Banco Mundial, foi mais que o dobro da proporção de brancos. Aqui tem um hiperlink para vocês verem mais dados sobre isso. Negros no ensino superior brasileiro. O IBGE informou que, pela primeira vez, os pretos ou pardos passaram a ser 50,3% dos estudantes de ensino superior da rede pública. No entanto, como forma a maioria da população, eles continuam subrepresentados. Entre a população preta ou parda de 18 a 24 anos que estudava, o percentual cursando ensino superior aumentou de 2016, que era 50,5%, para 2018, 5,6%, aumentou 5%. Mas, novamente, ainda ficou abaixo do percentual de brancos na mesma faixa etária, que é de 78,8%. É uma relação parecida com a do ensino médio. O que são ações afirmativas? Ações afirmativas são políticas focais que alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a grupos disseminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Trata-se de medidas que têm como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, redes de proteção social e ou no reconhecimento cultural. A ação afirmativa se diferencia das políticas puramente antidiscriminatórias, por atuar preventivamente em favor de indivíduos que potencialmente são discriminados, o que pode ser entendido tanto como prevenção à discriminação, quanto uma reparação de seus efeitos. Um texto sobre ações afirmativas nesse hiperlink aqui. Então, o que são as ações afirmativas? A gente, que estudando para o vestibular, o que a gente tem de maior exemplo de ações afirmativas são as cotas das universidades públicas, instituída por lei em 2012, como eu disse nos slides anteriores. Então, tem-se muita discussão de se as cotas elas são legítimas ou não. E as pessoas discutem isso muitas vezes sem saber por que essas cotas existem, ou talvez sabe, mas não compreende a sua necessidade. As cotas funcionam como uma maneira de reparar a discriminação e a desigualdade social. Como a gente viu, a população negra no Brasil tem o menor acesso à educação. E o acesso à educação, ele vai atingir diretamente ao acesso ao mercado de trabalho e, assim, aos rendimentos. Então, sem uma mudança no sistema educacional brasileiro, sem uma mudança no acesso a ele, não haverá mudança na desigualdade social, racial no país. Então, quanto menos acesso à educação a população negra tem, menos acesso ao poder financeiro, ao poder aquisitivo, ela vai ter também diretamente ligadas. As ações afirmativas, elas são entendidas como prevenção à discriminação, porque quando se entende que a população negra adquire esse poder de estar na universidade, de concluir o ensino, de ter mais oportunidades no mercado de trabalho, entende-se que a discriminação está diminuindo. Mas é importante entender porque as ações afirmativas existem e a quem ela se direciona, né? Ela se direciona a grupos que são historicamente discriminados, grupos que são historicamente subjugados e que têm problemas de acesso à educação e ao trabalho por razões históricas, como é a população negra. Eu venho falando desde o primeiro slide a relação da escravização e da história brasileira da população negra aqui no Brasil. Trouxe uma imagem para vocês sobre a violência contra negros e negras no Brasil. São muitos dados sobre violência letal, homicídios de jovens, homicídios de policiais, mulheres negras e feminicídio, vítimas de intervenção policial. Vocês podem pausar esse vídeo para analisar melhor os dados, são muitos, eu não vou dizer um por um, mas a gente pode dizer claramente que a população negra, ela carrega um alvo. É a maior vítima de violência no Brasil, né? É importante um dado aqui que eu vou falar para vocês, porque é um exemplo de recorte racial, a taxa de feminicídio, né? Porque a taxa de feminicídio, ela diminuiu entre as mulheres brancas, mas cresceu entre as mulheres negras. Então, aí a importância de fazer um recorte, visto que a gente não pode falar que o feminicídio diminuiu no Brasil, uma vez que ele está aumentando entre um grupo que é um grupo maioritário
na população. Agora, depois de todas essas explicações e toda essa contextualização do povo negro nos Estados Unidos e no Brasil principalmente, a gente vai discutir o que é o racismo, né? O racismo, ele pode ser entendido a partir de outros dois termos, que é o preconceito e a discriminação. Mas os três, a gente pode usar eles como sinônimos muitas vezes e usamos, porém eles não são sinônimos. Agora vamos entender o significado de cada um. O preconceito, ele é o julgamento sem conhecimento de causa. Julgar sem antes conhecer. É aquele pré-conceito. Mas ele fala exatamente sobre isso, sobre o julgar antes de conhecer. E a discriminação. A discriminação é o ato de diferenciar, de tratar pessoas de modo diferente por diversos motivos. Com base na raça, com base na religião, com base no gênero. O tratar diferente é o discriminar. E o racismo. Racismo é forma de preconceito ou discriminação motivada pela cor da pele ou origem étnica. E o que é o racismo institucional? O racismo institucional é uma forma de discriminação racial que ocorre por meios institucionais, mas não é explícito. Ela é contra indivíduos devido à sua cor. Um exemplo, abordagens mais violentas da polícia, desconfiança de agentes de segurança. Então, a polícia, agências de segurança são instituições que elas funcionam com uma discriminação racial. Os policiais, pelos dados que a gente vê de violência policial, pelo que a gente vê acontecendo, há uma discriminação racial no tratamento. Pessoas brancas são tratadas diferentes do que pessoas negras pela polícia. E muito importante falar sobre o racismo estrutural. Ele é o menos perceptível, ele está cristalizado na cultura de um povo, de um modo que, muitas vezes, nem parece racismo. Pode ser percebido na constatação de que poucas pessoas negras ou de origem indígena ocupam cargos de chefia em grandes empresas. Também de que nas melhores universidades a maioria esmagadora de estudantes é branca, ou quando há utilização de expressões linguísticas e piadas racistas. A situação é ainda pior quando situações assim são tratadas como normalidade. Racismo estrutural é muito importante falar. Ele entrou em discussão nesses tempos agora por declarações como de participantes do BBB, por exemplo. As pessoas têm usado o racismo estrutural para justificar seus comportamentos racistas. Mas racismo estrutural ele não parte de indivíduos, ele parte da sociedade. Ele faz parte da sociedade, da sua estrutura. A sociedade brasileira, ela é estruturalmente racista pelo nosso histórico da escravização, nosso histórico de subjugação e descriminalização do povo negro. E discriminação, desculpa. Então, não se pode usar o racismo estrutural como uma maneira de justificar ou minimizar um ato racista. Os indivíduos, quando são racistas, eles são racistas. Eles não são racistas estruturais. A sociedade em que vivemos é racista estrutural, mas isso não diminui um ato racista partindo de algum indivíduo. Eu trouxe um texto para vocês aqui sobre racismo estrutural e um vídeo aqui. São hiperlinks para vocês irem direto para o conteúdo. O conteúdo sobre a questão racial e naturalidade é esse, e eu trouxe um roteiro de aula para vocês, que é a leitura de slides, mas assistir ao vídeo da aula no YouTube que vocês estão finalizando agora. Assistir a série de aulas do professor Renato Pelizari no Descomplica. Quando eu falo série de aulas, parece uma coisa grande, né? Mas são vídeos curtos. Leitura de série de textos do Politize disponível no Drive. Assim, vocês consomem o conteúdo da melhor maneira possível, ok? É isso, pessoal. Bons estudos!